vamos falar um pouquinho do que um jogo precisa ter para ser um Dungeon Crawler. Bom, em primeiro lugar, ele tem de ter exploração. Tem que ter um mapa, né? Uma exploração, lugar fechado, semi-aberto, né? Uma dungeon. Também pode ser um local que você comece, assim como jogos como o Descent, primeira edição, ou Doom, você começa num quarto fechado, com uma porta ou duas, ou alguma coisa assim, e dali você vai abrindo aos poucos. Isso é um bom Dungeon Crawler. Existem outros jogos que já o mapa já está aberto, mas não deixa de ser um Dungeon Crawler, porque em certo momento, quando você cruza uma porta, mostram seus inimigos, etc. A outra é a evolução de personagem. Cara, isso daí, o Dungeon Crawler vem muito do RPG, como conversamos aqui, e você já deve ter visto em várias lives de outros canais, que todos chegam nesse ponto. Ele sai a parte tática do RPG. Então, assim como o RPG, o Dungeon Crawler também tem evolução de personagens. O Doom, de uma certa forma, ele ganhava XP para melhorar algumas coisas, comprar algumas coisas. O Descent, primeira edição, também havia isso. A segunda edição ficou melhor aplicada. Também, da mesma forma, o Imperial Assault também, apesar de ter alguns momentos que você é numa dungeon aberta, na verdade é num local aberto, mas muita coisa era dentro de prédios, né? O Sword and Sorcery, o Drunagor, o Crônicas do Drunagor fantástico, esse é um bom exemplo de Dungeon Crawler. O Tanaris também, então assim, ele tem essa parte de evolução de personagem que você vai melhorando a cada aventura. O outro é o movimento em grid, que é continuação disso. Você vai ter um grid quadrilhadinho, você pode andar na diagonal, então você tem a movimentação tática em si no mapa. Se não tem todos esses daí, você tem que duvidar, né? Também isso, um bom tema. Sim, o Dungeon Crawler, lá atrás, nós conhecíamos apenas como Dungeon Crawler de jogos, dragões e masmorras, e esse tipo de... Então, mas não, hoje em dia, de alguns anos para cá, você vê Dungeon Crawler de ficção científica, numa base espacial, né? Então, ele tendo todos esses pontos-chave que nós estamos falando, ele é considerado, sim, um Dungeon Crawler também. Outro ponto é ter um bom tema. Um jogo sem um bom tema é um jogo sem alma. Então, o Dungeons and Dragons, cara, você quer melhor? Dragonlance, você tem tudo baseado no Dragonlance, que você vê vários jogos. Você pode pegar livro, comprar livros e jogar. Bom, no Dungeon Crawler também. O Descent, ele tem o seu próprio lore, né? Assim como os jogos da GW, eles têm também, né? Por exemplo, o Descent é o Terrinoth. A outra também é ter criaturas e armadilhas. Sim, você vai ter tesouros, criaturas, armadilhas. Você vai ter toda essa gama, esses diferentes itens que você vai encontrar numa dungeon. Você às vezes tem facções, às vezes sim, às vezes não. Você às vezes encontra um monstro andando por aí e você vai ter que enfrentá-lo. E você também tem os quartos, né? Você tem vários quartos que você vai entrar, salas dentro do calabouço, né? Você abre uma porta, você vai ter uma sala com descrições, alguma coisa para você mexer, algum corpo lá que está caído e você vai procurar se você consegue pegar um loot. Então você tem tudo isso. Às vezes, uma dungeon também tem os famosos quebra-cabeça, para você pensar, como é que eu vou sair daqui? Né? Assim como o antigo Diablo, jogo de PC, né? Então você tem portas, portões que você tem que abrir. Você chega na porta, está fechada, você tem que achar a chave, ou achar algum mecanismo para você abrir a porta, você vai ter de correr para outro lugar. Então, um Dungeon Crawler, você precisa ter tudo o que você está vendo aqui e muito mais. Então, jogos que não tem, pelo menos esses básicos aqui, não é um Dungeon Crawler. Então, com isso em mente, nós vamos agora falar jogos que a galera acha que são Dungeon Crawlers, mas não são. O primeiro que vamos conversar é o meu querido jogo World of Warcraft, lançado pela Fantasy Flight Games, baseado no jogo fantástico conhecido da Blizzard. Ele é um Coffin Box, foi um dos primeiros jogos que eu tive. Eu comprei ele com as duas expansões, Burning Crusade e tudo mais. E ele ele é um mapa gigante, como vocês veem, e você tem as duas, você pode jogar em dois times, um contra o outro, onde você vai ter meio que uma corrida tentando
ir eliminando fazendo essas quests, realizando as quests, e às vezes você entrando numa dungeon, que ela é representada por meio de cartas. No mapa gigante, às vezes tem uma dungeon que você deve entrar, e aí você vai puxar uma cartinha e você vai servindo ali, você vai simulando uma dungeon crawler, mas não é uma dungeon, ele está simulando, então ele não é considerado, porque é um adventure game, no grande todo, no grande mundo ali do Warcraft. City of Kings. City of Kings é um jogo fantástico, gostei muito, já tive ele, com tiles você tem uma história imensa, mas ele também é um jogo mais de exploração. Você tem desenvolvimento de personagem, assim como o World of Warcraft, ele tem alguns elementos do Dungeon Crawler, mas ele não é um Dungeon Crawler tampouco. Então, tendo em consideração esses requisitos, vamos continuar com outros. Outros também é o Eldritch Horror. Uma galera continua achando que o Eldritch Horror não é um Dungeon Crawler. Não é. Ele é um jogo de aventura. Se vocês forem procurar, até na própria caixa e tudo mais, o Eldritch, ele não é um jogo de Dungeon Crawler. Tá? Ele não é um dungeon. Então você tem que, se você está procurando um verdadeiro jogo, esse daí não vai ter. Ele tem sim pontos de ação, rolagem de dados, roleplay, o que não quer dizer que seja um dungeon crawler. Ele tem aventuras, ponto a ponto, tem outras coisas. Então se liga nisso. Outro jogo também que a galera acha que é um dungeon crawler, mas não é o Tainted Grail. Um jogo muito bom de aventuras, mas é outro jogo que não é um dungeon crawler. Eu nem preciso ir muito longe, que é o Tainted Grail, que já saiu aqui no Brasil. Jogo muito lindo, mas eu já te falo aqui também o porquê. Vocês vão ver aqui que ele tem movimento de área, modo campanha, evolução de personagens, rolagem de dados, narrativa, ótimo. Ele tem missão de cenário, mas ele não é um dungeon crawler. Nós estamos falando aqui de Dungeon Crawler. Então ele não entra nesse quesito. Outro também é o Mage Knight. Querido por muitos e muito querido por outros. Ele é um jogo que também simula uma campanha. Ele é uma campanha. Né? O Mage Knight, ele é um jogo longo, que você tem um desenvolvimento de personagens. Ele tem... que mais? Ele tem rolagem não, ele tem conflito de cartas, movimento de grid, ele tem um movimento de grid, mas ele não é um movimento de grid dentro de uma dungeon. Então ele não é um dungeon crawler. Ele tem momentos que você simula, que você entra na dungeon crawler, mas ele não é. Ok, galera? Então, assim, ele tem de ter isso de explorar, ele tem exploração, ele tem movimento de grid, mas ele não tem você entrar numa dungeon. Ok? Assim como o Mage Knight, como o da Blizzard.